Esse é o Zoom, né? Eu aquele Google Meets, é uma reunião da prefeitura. Aí o som estava com problema, o meu som. Parece que o Google Meets, eu gostei mais do Zoom mesmo, que nós participamos. Não gostei do Google Meets, não. Assim, é da prefeitura. Hã? Eu não conheço. Foi pela prefeitura, mas não gostei, não. Deu muito problema com os... Por isso que eu estou perguntando se meu som... Tá? Não, tá perfeita. Tá perfeito. Tá bom. Mas eu tenho que ficar usando isso aqui. Toda vez que eu não uso, não fala que não está me ouvindo, eu tenho que ficar usando. Eu acho que é porque o meu é o seguinte, é com o webcam, sabe? Aí o rapaz que colocou aqui para mim, que mexe no computador para mim, falou para usar o fone, deve ser que está automatizado para isso. Então tem que usar, não tem jeito. Para dar certo, tem que usar. Entendi. Passou, irmã. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom ver a pastora Elisângela, irmã Eliane, irmã Zelete, o irmão Lucas lá atrás. Ele está passando aqui, ele está com um amigo aqui. Manda um abraço para ele. Estou com fone, irmão Bruno mandou um abraço para você. Ele está mandando outro, irmão Bruno. Glória a Deus. O pastor Júnior. A irmã Cris. Faltou a irmã Cris. A irmã Cris não pode hoje. Então, ela... Eu perguntei se ela ia participar, ela falou que tinha acabado de chegar, o irmão libera para ela. Ah, sim. Olha só, irmãs, o meu som tá perfeito ou o quê? Para mim tá bom. A irmã Elisângela. Tá perfeito. A pastora Elisângela. Tá ouvindo bem? Sim, tá perfeito. Sabe por quê, irmã? É porque eu vou mandar até um link para as irmãs. Vou mandar para o grupo, que fica mais fácil. Eu descobri um meio de melhorar o som, o áudio. Ontem estava futucando, até que descobri uma maneira de melhorar o áudio. Vou mandar o link para as irmãs, aí as irmãs acompanham, né, a explicação do rapaz. E tem como melhorar o áudio, sim, entendeu? Que bom, né? Que o áudio meu estava ficando muito ruim. Aí consegui descobrir como melhorar o áudio pelo Zoom. Eu mando para as irmãs, depois as irmãs dão uma olhada. Amém? Amém. Então, irmãs, hoje é... Amém. A irmã Cris acabou de mandar mensagem aqui, irmão, falando que ela não vai... Sim. Ela vai participar agora? Não, ela falou que não vai poder. Ela acabou de mandar aqui, falou que não vai poder. Desculpa, repete que não deu para ouvir. Ela falou que acabou de ter um problema aqui e não vai poder participar. Sim. Ah, que pena. Tá, que só pena. para avisar. Ah, sim. Então, pastora, por gentileza, né, faz a oração, né, que hoje a ministração vai ser pela irmã Eliane, a missionária Eliane Pinheiro. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos. Pai, agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, meu Deus, de adorar, exaltar e glorificar o teu santo nome, Pai. Pai, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, essa noite, que o Senhor venha usar, Senhor, a vida, Senhor, da nossa irmã Eliane, meu Deus, com o Espírito Santo, meu Deus. Fala conosco, Senhor, fala aos nossos corações, meu Deus, nos exorta, faz a tua vontade, o teu querer, em nome de Jesus nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém. Irmã Eliane, fica à vontade, tá? Amém. Estou encabulada como que Deus, na oração da pastora, ela falou, nos exorta, eu estou super preocupada com uma palavra que eu vou ter que dar nessa noite, então Deus já mostrou para a pastora, nos exorta, então tá bom.
Então, vamos lá, irmãos. Ezequiel 33, de 1 a 9. Amém? Amém. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos de teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra, um homem dos seus limites, e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o abater, o seu será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Ainda vou ler até o 9, só estou interrompendo aqui um minutinho. Essa palavra serve também para os avisos que nós damos a respeito da volta de Jesus, né? Com certeza, né? Que nós temos que avisar, porque senão está sobre a nossa cabeça. Agora, precisamos, mas aí eu vou continuar aqui. Mas se o atalaia que vem a espada e não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e abater uma vida dentre esse foi abatido na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha morte. Se eu ao perverso, ó perverso, certamente morrerá, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá o perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas acha a tua alma. Nessa noite, essa palavra não é necessariamente, não é ao perverso. Essa palavra é para todos nós. Porque, assim, eu tive uma confirmação de Deus a respeito da palavra. Porque, desde ontem à noite, com um detalhe que eu vi em um dos grupos que nós fazemos parte, me veio, eu preciso alertar o pessoal que tem um detalhe nisso aí. Aí eu comentei com meu irmão, aí meu irmão falou assim, tem aquela palavra lá, né, do atalho, que você é obrigado a falar. Se você acha que alguma coisa não está de acordo com a palavra de Deus, então a palavra. Aí eu falei, verdade. Mas eu falei, não, mas não vou falar, porque vão pensar, vão me julgar de uma outra forma, se eu falar. Aí tá bom. Aí quando foi, agora, era mais 5 da tarde, né, eu ainda ia preparar a palavra dessa noite, aí coincidiu que a minha mãe nunca sugeriu palavra nenhuma. A minha mãe falou assim, tu prega sobre Jó, a gente está sofrendo com essa pandemia, o país e tal, e você não prega sobre Jó? E eu falei, tá certo. Aí comecei a preparar a palavra sobre Jó, mas eu não conseguia preparar nada. Eu fui no livro de Jó, eu olhava, não conseguia. Aí eu falei, eu vou ter que orar e pedir a Deus para me mostrar o que ele quer que eu fale nessa noite, porque eu não estou conseguindo nada sobre Jó. Eu abri a Bíblia, eu pedi a Deus para eu abrir no que ele queria que eu falasse nessa palavra. Eu abri no o dever do verdadeiro atalaia, Ezequiel 33. Aí eu lembrei, porque coincidiu que meu irmão já tinha falado ontem à noite. Aí eu falei, então eu vou ter que falar. Então, irmãos, não me levem a mal, eu não vou citar nome de político nenhum, nem atual, nem antigo, é sobre política, o objetivo não é política. Vocês vão ver que o objetivo
é um detalhe para os cristãos verem. Eu me incluo, tá? Porque nós somos a Igreja de Cristo, nós estamos juntos. Eu vi uma palavra ontem em um dos grupos que nós fazemos parte, onde fala o seguinte: apesar de tudo que estamos vendo e apesar dos erros do governo, foi Deus quem o colocou na presidência. Esses bandidos não prevalecerão. Concordo, claro que foi Deus mesmo. Foi Deus quem colocou o governo na presidência, com certeza. Agora vamos em Romanos 13, 1, 2. Amém? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que põe a autoridade existe a ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre eles condenação. Então, a mensagem que eu quero trazer nessa noite é a seguinte: Deus quem colocou o atual governo, mas foi Deus quem colocou os anteriores também. E eu acho que os cristãos estão confundindo, entendendo assim, foi Deus que colocou. Foi mesmo, não tem dúvida, mas foi Ele que colocou os anteriores. Então, esse que é a visão que eu estou querendo assim, fazer lembrar, porque às vezes cristãos nós esquecemos, a gente conhece a palavra de Deus, a gente desvia. A palavra de Deus, ela fala em amor, às vezes a gente vem para o lado do ódio. A palavra de Deus não permite a vingança, era permitida no Antigo Testamento, no atual não, mas só que sim, o objetivo nessa noite nem é falar sobre isso não, é falar mesmo que precisa desse ângulo. Foi Deus sim que colocou o atual governo, mas vamos lembrar, ele anteriores também, foi ele. Eu acho que a tendência aos cristãos é esquecer disso. Foi Deus que colocou o governo atual, foi, mas ele colocou os anteriores também. Foi ele que colocou Saul, né? E Saul desobedeceu e tal, foi ele que colocou Davi. Então, não vamos nos esquecer disso, tá, irmãos? Porque às vezes eu estou vendo que tem muito cristão que pensa assim, que tem até que talvez idolatrar o homem, ou porque foi Deus que colocou. Foi sim, mas ele colocou os anteriores também. Todos estão sujeitos a falhas, todos, né? Sujeitos a falhas, perfeito é Deus. Agora, orar pelas autoridades, temos sim. É bíblico que oremos pelas autoridades, né? É bíblico que oremos pelo nosso país, que está cheio de problemas, realmente, igual nós oramos ontem, e a gente tem orado, de vez em quando aqui a gente está lembrando de orar pelo país, né? Temos que orar sim, precisamos de paz, mas vamos nos lembrar, vamos assim, considerar que o atual foi Deus que colocou, porque foi mesmo, e por causa disso tem que... Não, foi Deus que colocou, ele colocou os anteriores, e vamos orar pelas autoridades. Outros virão, né? Talvez não estaremos mais aqui, a igreja terá sido arrebatada, que a terra vai continuar enquanto... Só quando vier né, o governo, o verdadeiro governo, né, que vai ser o de Jesus reinar sobre a terra por 1000 anos, esse governo vai ser perfeito, né, que vai ser o governo de Jesus, quando ele reina sobre a terra. Por enquanto, o homem tem falha mesmo, e então nós temos que, igual eu já falei, estou repetindo, que orar mesmo, e outros virão sim, mesmo que a igreja não esteja mais sobre a terra, inclusive do anticristo, né? Aí já a complicação toda será o governo do anticristo.
No nome de Jesus que nós estaremos na glória, né? E agora, para encerrar, irmãos, porque minha palavra hoje é curta mesmo, conforme o irmão Bruno sabe, que eu vou ter que sair. Depois vocês continuam, né, irmão? Porque a pastora Elisângela está aí também, vocês quiserem prorrogar mais. Mas aí, para concluir, vamos em Salmo 139, 1 a 2. Amém? Senhor, me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de onde penetras os meus pensamentos. Agora 7 e 8, continuação do 139. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Vamos concluir com essa palavra, porque eu tinha visto essa palavra hoje também, não abri a Bíblia, e aí eu encerro com ela, querendo dizer o seguinte: não tem como também esconder da Deus, não tem como eu esconder aquilo que Deus está me mostrando, aquilo que ele me sonda, ele me conhece, e para onde que eu vou me ausentar do Espírito dele? Se ele colocou no meu coração para falar uma palavra, às vezes podem me interpretar, mas ele colocou, ele confirmou, tem que dar um recado, sim. É isso. Toda autoridade é constituída por Deus, não tem um mais ou menos, foi Deus quem colocou no poder, seja Saul, seja Davi, seja atual, seja anterior, seja o próprio governo do anticristo que virá, né? Porque, inclusive, nós não temos como fugir das profecias. Que a gente espere em qualquer governo, por muito que a gente espere, na minha forma de pensar, não é só a minha forma de pensar, é a verdade. As profecias vão se cumprir, não temos como sair fora. O mundo está caminhando para o governo do anticristo. Não tem saída, não temos saída. A igreja já está para partir, na minha opinião, assim, não só minha opinião, mas a gente está vendo os sinais, né? A igreja ela está para partir a qualquer momento, está indo para o governo do anticristo. A gente quer o melhor, claro que nós queremos o melhor para o nosso país, o mundo. Está aí essa pandemia. Eu entendo que tudo já está caminhando no meio mundial, ficar horrível mesmo, tudo está sendo preparado para o governo do anticristo, para aparecer aquele salvador da pátria que vai dar a solução, porque vão ter os anos aí de paz, né? 3 anos e meio de paz. Então, o mundo está caminhando. Então, é isso, irmãos. Essa mensagem que eu tenho para a noite, que nós orarmos sim, a gente lembrar sempre, todo culto está orando pelo governo, pelo país, e sabendo que não temos como fugir das profecias. O mundo está caminhando para isso mesmo, porque Jesus está voltando. Amém? Obrigado, irmã Eliane, missionária Eliane, né, pela palavra. Glória a Deus por isso. Amém. A pastora Elisângela quer comentar, pastora? Eu queria ler aqui um esboço dessa passagem de Ezequiel 33, que eu acho que fica bem claro o que a irmã Eliane estava dizendo. Eu acho bem interessante, né? Esses esboços, eles vêm, está agregando, né? Juntamente com a palavra, que diz assim, na passagem, na parte de Ezequiel 33:11, a irmã leu até o 9, né?
que diz assim: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, esse é o versículo 11, tá? De Ezequiel 33. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Eu já vou ler essa parte do esboço, mas eu gostaria de estar complementando assim. Ezequiel, ele se considerava um atalaia, né? Encarregado por Deus de vigiar sobre o seu povo. E as suas mensagens eram de advertência. Elas visavam sempre livrar o povo, né, os judeus, do inimigo de suas almas, evitando que eles se tornassem presas. Esta era a função de Ezequiel, né, que se considerava como um atalaia. Agora eu queria passando um pouco aqui o que é um atalaia, né? Ele era um soldado que ficava sobre os muros de uma cidade e ele era encarregado de tocar a trombeta, caso visse a aproximação de qualquer força inimiga para que o seu povo se salvasse. Então, o atalaia, ele tinha essa função, ele era um soldado, né, que ele tinha que ficar ali com uma alerta maior, né, com a função de um alerta maior para tocar a trombeta quando ele percebesse que o inimigo estava se aproximando, para que os judeus não fossem assolados, né, pelo inimigo. E é interessante que nessa insistência, neste brado de alerta, né, Ezequiel fala no versículo 11: convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Né? Ele está dizendo assim, por que razão? Por que razão? Pode falar, irmão Bruno, eu já continuo. Pastora, desculpa, é rapidinho. Só para acrescentar. Pastor, ainda tinha um ladrão, né? Aquele que ficava vigiando o atalaia. Né? Por isso que a palavra de Deus que Deus vira como ladrão. Né? A ladrão é aquele que vigiava o próprio atalaia. Ele, sorrateiramente, no meio da noite, ele chegava lá e se encontrasse o atalaia dormindo, esse atalaia era punido. Só para acrescentar mais esse detalhe. Era chamado de ladrão. Por isso que a palavra de Deus, Jesus virá como ladrão. Né? Sim, eu acho interessante isso que o irmão está falando. Eu já ministrei essa passagem aonde tem uma história judaica em cima disso. Então eu estava perguntando para o Senhor o que eu estaria ministrando na quinta-feira. Eu estava sentada aqui com cadernos, a Bíblia, eu pensando, falando com o Senhor, né? O que eu posso trazer na quinta-feira? E aí o Senhor já está me falando isso, então eu vou estar trazendo essa passagem com essa explicação judaica, onde nós vamos ter um entendimento bem diferente do que muitas vezes é passado nos altares e tudo mais, que gira realmente em torno da história judaica. Mas amém. Então, Ezequiel, no versículo 11, ele traz essa insistência, né? Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Ou seja, por que razão vocês poderão morrer, né? É como se ele também tivesse ele fazendo uma pergunta. Ele estava fazendo uma pergunta: acaso querem morrer? Né? Acaso estão dispersos que querem morrer? Digamos assim. Então isso revela o quê? Uma preocupação de Deus a quem o próprio Ezequiel representava, com salvação, de uma maneira que o povo estava desorientado. E Ezequiel estava fazendo esse papel.
E interessante que os judeus, o que eles demonstravam? Um sentimento de culpa, de remorso, né? Mas não de arrependimento genuíno, que é diferente, porque o remorso é aquilo que você se entristece com as consequências do ato cometido, né? Diferente do arrependimento, porque o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, onde a pessoa ela entende que sozinho, por vontade própria, ela não consegue. Ela necessita buscar o poder do Espírito Santo para ela ter esse auxílio, para que ela venha se arrepender, para que ela venha se submeter à vontade do Senhor, mudando totalmente a vontade dela de pensar e de agir e se tornar ali uma outra pessoa. E esse arrependimento, verdadeiramente, os judeus não tinham, né? E eles sabiam que eles estavam errados, de se afastarem de Deus, dos seus caminhos, porque eles eram seduzidos pelo pecado e eles se envolviam com o culto pagão, eles eram atraídos ao serviço de um culto mais pagão. Eles não estavam adorando verdadeiramente a Deus. A irmã falou sobre o governante, o presidente, as autoridades, eles são colocados, né, por Deus. E eu estou me lembrando aqui, uma das ministrações que eu fiz aqui nesse grupo, e diversos altares, por umas 5 ou 6 igrejas, o Senhor colocou no meu coração a passagem de 5 reinos, onde foi a passagem do o reinado de rei Ezequias, do seu pai Acás, do seu filho Manassés, Amon, Josias, e 5 reinos, né? Um pai, um filho, e ali um neto, um bisneto, e ali continua. E cada um teve um reinado. E o Senhor permitiu aquele reinado. Um fazia coisas abomináveis aos olhos do Senhor. O outro foi bem pior. Passavam filhos no fogo, né? Fazia tudo o que abominava, consultavam feiticeiros, fazia tudo o que era abominável aos olhos do Senhor, tudo. E o Senhor assim permitiu, porque toda vez que o povo peca, o Senhor permite um rei, uma autoridade ali que venha trazer um jugo sobre a vida daquele povo. Então, muitas vezes, as pessoas vão questionar, né? Essa autoridade, mas é tudo permissão de Deus. O Senhor permitiu que essas autoridades estivessem ali. O Senhor permite o tempo de paz, o Senhor permite o tempo de guerra, tudo por conta do pecado. Muitas vezes é assim, muitas vezes não, sempre é assim em nossas vidas, né? Muitas vezes vemos alguém que está sofrendo, mas nós sabemos que ali está passando a consequência de um pecado ocorrido anteriormente. E tudo tem consequência. Então, Ezequiel, ele, como um atalaia, um soldado, aquele que está ali tocando uma trombeta, ele está lutando para que o povo não fosse pego pelo inimigo nos seus pecados, para que eles se arrependessem, voltassem a Deus, parassem de fazer os seus cultos pagãos e cultuassem verdadeiramente a Deus. Não é diferente de cada um de nós hoje, né? Cada um com seus compromissos, mas ali se colocando à disposição do Senhor, não só nesse culto, nesse momento, mas com a sua vida, com a autoridade que o Senhor lhe outorgou, com a sua função dentro da igreja, no ministério, um atalaia, né? Sempre tocando essa trombeta, sempre anunciando que o Senhor está voltando, sempre anunciando que muitos estão dormindo, que muitos estão
imergidos assim no pecado e não tem interesse de mudança. Irmãos, eu já falei aqui, já testemunhei sobre isso, no caso sobre a minha família, que a grande parte é ímpia. E não é por falta de pregar o Evangelho, de oportunidade que o Senhor nos dá, não é por falta de ver a conduta, né, cristã como uma decisão particular de cada um, né? E nós temos que continuar sendo esse atalaia, mesmo porque eu confesso aos irmãos, não teria mais graça viver e fazer qualquer outra coisa. Acho que a vida não teria mais sentido para cada um de nós se nós tivéssemos que viver, fazer qualquer outra coisa que não fosse continuar anunciando o Evangelho, né? Tocando essa trombeta, não teria mais graça, porque nós bem sabemos, bem vemos tudo que está acontecendo, tantos sinais, tantas coisas acontecendo, e sentimos o esfriamento, né, dos próprios irmãos, na família, sentimos a opressão, vemos tantas coisas acontecendo, então nada está passando mais desapercebido, está tudo muito claro, está tudo muito evidente, né? Dentro dessa pandemia, esse tempo que eu creio que o Senhor permitiu esse tempo para cada um de nós reavaliar tudo, né, que estamos vivendo, e oportunidade para que o justo se torne mais justo e que o ímpio deixe a sua impiedade. Pode falar, irmão. Pastor, deixa eu gerar outro link, tá? Que isso está no finalzinho já, tá? Amém. Amém. Amém, pastor. Então, pode continuar. Irmão Bruno, posso falar? Sim, sim, pode. Posso falar? Eu voltei nesse link para despedir de vocês. O irmão Bruno já sabe, pastor Elisângela, é porque hoje eu ajudo no culto da minha igreja, é um culto do Zoom que tem só na segunda e terça, às 8 horas. E eu que compartilho louvores e a palavra na tela, e eu tenho que... Ele passou agora há pouco, veio para mim no WhatsApp, ele passa muito perto do horário, sabe? Porque ele trabalha durante o dia, uma empresa. Então, eu estou me despedindo, tá bom? Aí deixa, não é porque a pastora Elisângela para conversar à vontade, porque normalmente a gente já entra na oração nesse momento, mas eu estou vendo pelo horário que já está muito em cima. Está aí. Olha só, mas antes da irmã se despedir, coloca aqui os seus pedidos de oração. Amém? Tá. Vamos orar. Pode falar, tá? Eu só vou comentar rápido, porque eu vou ficar devendo a oração para a irmã Zilete hoje. Amanhã eu oro, se Deus quiser. Tá bom? Ela está rindo. Está devendo, para ela não ficar com raiva de mim, não, tá? Então tá bom. Meus pedidos são o seguinte: saúde da minha mãe, o meu problema nos olhos, Deus continuar no meu trabalho, a conversão verdadeira do meu marido
e uma audiência de uma inquilina da minha mãe, que ela até chorou comigo hoje. Ela está com medo de perder a audiência, porque é testemunha, eu não vou servir como testemunha, porque eu não trabalhava junto com ela está sem testemunha. Assim, então, é uma audiência que depois eu até vou colocar no grupo, tá? Então é isso, tá? A saúde da minha mãe, de todos da minha casa e família, meu problema nos olhos, trabalho, e essa inquilina, para Deus dar vitória para ela nessa audiência que vai ser na quinta-feira, tá? Às 3h30 da tarde. Amém? Fiquem com Deus, então, tá? A paz do Senhor. Amém. Amém, a paz do Senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Porque continua, tá? Somos 3 agora. Amém. Meu Deus, eu mudei todo o percurso da coisa, né? É ruim essa coisa de ficar Vocês estavam no ritmo e mudou tudo, acabou mudando. Desculpa, eu imagino, é difícil. Mas, lamentavelmente, né, é o que nós temos, infelizmente. Mas a pastora estava... Não, mas tudo bem, é que você... Estava falando sobre Ezequiel, né? Do compromisso que tinha, né? Ele era um... Só um minutinho. Então, como eu estava falando, o objetivo é de que o justo se torne mais justo e o ímpio deixe a sua impiedade. E então, como atalaias, né, incumbidos de tocar essa trombeta e anunciar, né, que já está próximo a vinda do Senhor e que as coisas vão se tornar mais difíceis do que elas já estão, né? Porque dentro dessa pandemia muitos ainda estão, digamos, com desequilíbrio psicológico, muitos sofrendo depressão, ansiedade, além da própria enfermidade física. Isso é só uma situação. As coisas vão ficarem piores ainda. Não é dizer que tudo vai ficar melhor, não acredito nisso, não. As coisas vão se tornar cada vez pior, né? E eu estava lendo aqui, enquanto estava trocando o link, em Ezequiel 33, né? Continuando aí o que a irmã Eliane estava lendo, eu gostaria de ler, que eu achei muito interessante, onde diz assim, né? Depois que Ezequiel fala sobre converter né, dos seus maus caminhos, no versículo 12 diz assim: dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. E quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Quando eu te disser ao justo que certamente viverá, e ele confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e praticar juízo e justiça, restituindo esse ímpio penhor, indenizando o que furtou, andando em iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se terá memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor?
mas o próprio caminho deles é que não é reto, praticando iniquidade, morrerá nela impiedade, e praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Todavia, vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor? Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos. Ó casa de Israel, amém? Do justo e do ímpio, né? As consequências e tudo mais. Como a irmã estava, a passagem que a irmã estava lendo era a restauração de Israel. E essa outra passagem que eu li aqui é o justo e o ímpio, é a continuidade. Então, o atalaia, como um soldado de Cristo, onde ele está ali tocando a trombeta para que o inimigo não viesse destruir o povo de Israel, é exatamente hoje, quando nós tocamos a trombeta, que é pregando o evangelho genuíno, para que aqueles que realmente que já tiveram um encontro com o Senhor, que estão nos caminhos do Senhor, caminho, desviar desta verdade que é contida na palavra do Senhor. E o justo, para que ele venha se tornar cada vez mais justo, e o ímpio, para que ele venha deixar a sua impiedade. Né? Então, é tremendo porque, enquanto estamos aqui tocando a trombeta, tanto o ímpio, ele está tendo a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, deixar sua impiedade, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter aos caminhos do Senhor, quanto aquele que é justo, ele ser cada vez mais justificado diante da palavra do Senhor e entender, muitas das vezes, as lutas que estão passando por conta do Evangelho, por conta de estar nos caminhos do Senhor, porque a irmã falou uma palavra de exortação. Veja bem, para mim é uma palavra comum, né? Que dentro do meu coração eu tenho entendido isso. Mas talvez isso venha como uma exortação direta para aqueles que não estão vivendo isso, né? Para aqueles que verdadeiramente não estão vivendo o verdadeiro evangelho do Senhor. Então vão entender que ela se sentiu assim um pouco constrangida, né, no início de estar lendo isso. Por quê? O Senhor, ele nos dá autoridade para pregar a palavra do Senhor. E, consequentemente, muitas vezes vamos sofrer, sim, né, perseguições, calúnias, injúrias, por conta de estar pregando o evangelho, mas isso faz parte do evangelho, porque Paulo, ele saía pregando o evangelho, e ele saía sendo perseguido, e não só Paulo, mas como todos os apóstolos. A igreja primitiva, ela começou assim, debaixo de perseguição, né? Quando Jesus ele é crucificado, quando é levado ao madeiro, quando ele ali sofre pelo pecado de toda a humanidade, todos aqueles estavam com ele. Então, eu creio que todo aquele que se sente, esteja sendo perseguido, né, que possa se sentir justificado por Deus, porque está fazendo o que agrada ao Senhor. Né? A perseguição dos cristãos, isso já é desde os primórdios, desde o início. Né? Desde o início havia perseguição. Por quê? Porque a Bíblia diz o mundo jaz do maligno. Então, nós sabemos quem é o príncipe desse mundo, né? Quem é que toda uma preparação realmente é tão absurda, aonde as pessoas venham, nossa, não, parece que já está ficando muito comum, né? Parece que as coisas já estão entrando
nesse eixo para se tornar tudo muito comum, para quando houver a manifestação, ai meu Deus, foi alguém que realmente nos livrou de tantos governos, de tanta confusão. Não, isso é tudo uma preparação, é tudo uma preparação. Hoje, muitas vezes, nós nos sentimos indignados com alguma coisa, alguma situação, nos sentimos perseguidos, caluniados, mas, tanto quanto Ezequiel, ele estava ali tocando a trombeta e dizendo: convertei-vos, convertei-vos. Como será que aqueles judeus ouviam isso de Ezequiel? Como será que eles ouviam? Né? Como será que eles ouviram? Não, nós conhecemos a lei do Senhor e você está dizendo para que nós vamos nos perder, está entendendo? Exatamente assim, né? Quando qualquer, você sabe que vai te estar indo de contra as autoridades, né? Porque você ainda entende que o verdadeiro evangelho, o evangelho genuíno, é Caiu a minha internet aqui, aí voltou, irmão, caiu aqui. Não tem problema não, pode continuar. Então, irmão, hoje não tem sido fácil ser um atalaia, ser um Ezequiel, um soldado, um atalaia, dentro do ministério. Não tem sido fácil. Por incrível que pareça, né, tem sido mais fácil ser um atalaia fora do que dentro da igreja. Porque o esfriamento tomou conta de uma maneira, né, que os cultos, muitos cultos, irmãos, têm sido cultos pagãos dentro da igreja. Isso é terrível. Isso é terrível. Isso entristece aqueles que verdadeiramente, muitas vezes, querem uma oportunidade para trazer algo tremendo do coração do Senhor, algo que o Senhor, uma palavra poderosa que muitas vezes o Senhor coloca nos nossos corações, que você recebe essa palavra e que ela te mexe com a tua estrutura por dentro, te alegra, te anima, te dá uma força tremenda, uma direção, uma força para você caminhar mais um bom tempo. E muitas vezes você vê uma água com açúcar, sabe? Aonde mesmo diante de todos os acontecimentos, mesmo diante de tudo que estamos vendo, ainda se demorando para falar da volta de Jesus, né? E ainda demorando para falar sobre arrependimento, como se isso não fosse o principal, não fosse o primordial, como se a salvação não fosse primordial. Eu falo com meu esposo e com meu filho que nós bem não sabemos a que momento que vamos partir. Se eu vou partir primeiro, se é meu esposo, se é meu filho. Mas nós temos que deixar um legado, né? E eu confesso aos irmãos que esse retorno, depois dessa pandemia, para a casa do Senhor, realmente me entristeceu muito mais do que antes da pandemia. Porque eu realmente pensei que eu ia ver mudanças.
eu aguardei isso, de verdade, de coração. Eu aguardei isso. Eu posso dizer que eu me frustrei, porque eu acreditei que quando tudo isso acabasse, ia tudo mudar, mas não, parece que ficou pior. Então, é melhor ficar só com o evangelho, né? Continuar Mas fazendo a vontade do Senhor e procurar ser. desculpa, pastor, acho que interrompi a pastora. Eu pensei que a pastora tinha terminado. Perdão, pode continuar, tá? Nossa, acho que está falhando. Ah, Tá tá. ouvindo? Então, assim, muitas vezes. Estou ouvindo, estou ouvindo. Muitas vezes, irmãos, precisamos de um tempo para refletir, porque com o passar do tempo na caminhada, muitas vezes você se entristece, você vai se magoando muito e você vai deixando muita coisa cair no seu coração e você vai se afastando do Senhor sem perceber. Você vai achando que você está fazendo a vontade do Senhor e já não está mais. Por quê? Porque você está entristecido com o que não está agradando o Senhor. E você, se não vigiar, você vai deixando de ser um atalaia, né? Porque Ezequiel, ele continuou tocando a trombeta. E tudo que ele estava vendo, será que não entristeceu o coração dele? Né? Será que não teve um momento que ele não teve vontade de desistir e de falar assim, chega, eu estou tocando a trombeta, mas esse povo não quer ouvir. Esse povo quer ouvir o que eles querem ouvir. Eles não querem ouvir o que o Senhor quer que eles ouçam. E isso eu confesso que isso entristece o coração, né? E nessa volta depois da pandemia, a minha percepção é que nada mudou. A minha percepção é que nada mudou. E isso me entristeceu muito mais, porque eu percebi que o meu trabalho ficou mais dificultoso. Eu vou ter mais trabalho ainda. Mas isso também me alegra, porque eu entendo que esse é o caminho. Esse é o caminho. Quanto mais difícil tiver, mais o Senhor precisa de mim. E é assim com cada um de nós. Quanto mais se aproxima da volta do Senhor, mais o Senhor precisa, necessita dos seus atalaias, né? Então, o Senhor conta com cada um de nós. O Senhor conta com cada um de nós. Eu falei para o meu esposo, né, que eu estava muito feliz e satisfeita com nossos cultos aqui. Eu já estava satisfeita. Mas o Senhor tinha um trabalho para fazer do outro lado. Ele tem muitos trabalhos já. A gente já tem feito, né, muitas coisas para o Senhor. E amém, não pode falar. Tem um versículo da Bíblia que fala que Deus não veio para os sãos, veio para os doentes. Não é isso? Deus ou Jesus, eu não lembro, a pastora sabe muito bem. Né? Que Jesus veio para os sãos, mas veio para os doentes. Né? Quer dizer, nós somos chamados, não é para pregar onde, né, as pessoas estão curadas, sim para aqueles que não estão doentes, né, aqueles que precisam de Jesus. E como a pastora Silvia falou bem, tem muitos aí por aí que precisam de ouvir a palavra de Deus, né? Então, é para isso que nós somos chamados, né? Para pregar entre os salvos, pregar sim para aqueles que ainda não estão salvos, e às vezes até dentro da igreja, há muitos que estão ali, faz toda a liturgia, né? Cumpre toda aquela liturgia, mas aí vão para casa, aí tem a semana normal, né? Vê seus programas,
né, suas novelas, né, seu futebol, e aí retorna domingo para cumprir aquela liturgia de novo, né, e assim sucessivamente, né? Então, assim, é isso que Deus quer da pastora, de mim, de qualquer atalaia, né? E não ficamos entre quatro paredes, né? A palavra de Deus que ide e pregar o evangelho. Quer dizer, às vezes no trabalho, às vezes é um vizinho, às vezes é aquele vizinho que está te criando problema, né? Às vezes é aquele, enfim, né? Sei que Deus vai sempre dar oportunidade para cada um de nós para levar o evangelho. E como a irmã falou, a irmã Eliane, né, no 33:8, se eu disser ao perverso, o perverso certamente morrerás. Se tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade. Mas o teu sangue eu demandarei de ti. Isso é muito sério, né? A gente... Um pastor conhecido meu, ele conta que ele tentou evangelizar por algum tempo. Eu estou falando aqui, estou olhando para o horário aqui, por isso que ultrapasso o horário dos 40 minutos. Aí ele comentando, né, que ele tentou evangelizar uma pessoa usuário de droga. Aí ele conseguiu trazer para Jesus, né? E aí ele teve uma recaída, né? Aí ele trouxe de novo para Jesus, lá em Portugal, em Arraial do Cabo, município vizinho onde eu moro. Aí ele trouxe de volta, né? Cuidou dele, né? Aí ficou um tempo sem ter notícia mais dele. Aí, uns dias desses, ele estava lá, caído no chão, né? Aí ele ficou muito frustrado, porque ele tinha, assim, se esforçado muito para essa pessoa. E ele vê aquela pessoa ali naquelas condições, para ele foi uma frustração muito grande, como a pastora está comentando do Ezequiel, né? Tentando trocar a trombeta para as pessoas não dão atenção. E aí ele viu ele naquela condição, naquela situação, aí ele não fez nada. Ele ficou muito frustrado mesmo. Ele olhou, assim, certamente esse não tem jeito. Mas ele olhou uma coisa diferente. Ele olhou um olhar de uma pessoa que, pelo amor de Deus, me ajuda. Como se estivesse falando isso para ele, mas não falava. O olhar dele falava. Mas ele ignorou esse olhar. Ele não falava nada, ele simplesmente olhava para o pastor e quase que clamava por ajuda. E o pastor ignorou, né? E no outro dia esse rapaz amanheceu morto. Então, é muito sério, né? Essa questão. A gente não deve jamais achar que não tem jeito, né? A gente vai ter que ir até os últimos instantes, né? Lutando pela salvação, né? Desses aí que estão perdidos, né? Eu vi a irmã Eliane falando sobre isso, aí lembrei desse episódio aí que conhecido meu, esse pastor. Amém? E... É bem sério, né, irmão? É bem sério isso, não é? Nós não temos dimensão da responsabilidade que temos com uma alma. Nós não temos dimensão, porque em uma única ministração, pregação,
para o esposo da irmã Cris, no hospital. Ele estava desviado do caminho do Senhor, estava à beira da morte, e nós fomos até o hospital vê-lo, oramos por ele, conversamos com ele, ministramos a palavra do Senhor para ele, e ele se reconciliou com o Senhor, e menos de 7 dias depois ele faleceu. Então, é uma responsabilidade muito grande. E enquanto o irmão estava falando, veio aqui na minha cabeça Ezequiel, Isaías 6:8, que diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, depois que Isaías teve um encontro com o Senhor, de ver todo o pecado de Israel, de ver tudo o que estava acontecendo, depois que ele já havia visto tudo, depois ele tem um encontro com o Senhor, a iniquidade dele foi tirada dos seus lábios, e depois ele ouve uma voz que dizia: a quem enviarei eu? Esse versículo, ele fica dentro da minha mente. Ele fica dentro da minha mente. Como se o Senhor dissesse sempre para mim, em todas as situações: a quem eu enviarei? Todas as vezes que eu me sinto entristecida ou desanimada por estar tocando a trombeta e você vê que parece que nada está acontecendo, o Senhor ressalta esse versículo na minha mente: a quem enviarei? Eu sempre falo para o meu esposo: o Senhor está conosco sempre, sempre, toda situação. Assim, um pequeno testemunho. Ontem foi aniversário do meu filho e eu fiz aqui um bolinho para ele, né? E ele chamou alguns amigos, 4, 5 amigos que ele gosta muito, e nós estávamos aqui e assim, nós ouvíamos da boca desses jovens, eles gostariam que eu e meu esposo, que os pais deles fossem como eu e meu esposo. Nós ouvimos isso. Inclusive, 2 deles estão aqui, foi para casa, tomou um banho, voltou. Eu quero dormir aqui, quero ficar aqui, não quero ir embora. Então, assim, e os outros, a mãe já não deixa, a outra é a filha da Cris, que a mãe também já não deixou, mas foi ontem, porque, assim, é o que o meu esposo fala: o amor, ele constrange, o amor de Deus, ele constrange, ele faz com que as pessoas queiram estar perto, essa paz do Espírito Santo, essa presença do Espírito Santo maravilhosa que está nas nossas vidas, faz toda a diferença. Quando estamos ministrando uma alma, quando estamos falando do amor do Senhor para essa alma, são sérias, que não é uma brincadeira, as coisas do Senhor são sérias, né? Então, assim, nós temos que continuar sendo a paia, tocando essa trombeta, dizendo que o Senhor, Ele está voltando, e eu quero morar com o Senhor no céu, eu quero que minha família more com o Senhor no céu, eu quero que todas as almas que a gente venha falar da visão de cada um, né? Mas o papel já está lá e nós temos que continuar fazendo. E não tem como viver mais sem cumprir esse papel, né? Esse chamado. Não tem mais como viver, né? Como diz a palavra do Senhor, não tem uma luz, tem como ela se manter escondida, apagada? Não, aonde tiver um fio de luz, ali vai iluminar, né? E é assim a vida de cada um de nós que estamos pregando a palavra do Senhor. Eu creio que quem estiver ouvindo hoje essa ministração que a irmã Eliane trouxe, estará tendo a oportunidade de vir para os caminhos do Senhor por amor, né? De não esperar nenhuma situação pior acontecer e morrer no seu próprio pecado, morrer como ímpio, sem se dobrar ao Senhor, né? Sem se converter dos seus maus caminhos. Então, eu creio que a oportunidade ela tem sido dada a todos aqueles que querem vir até o Senhor. O Senhor
Eu acho interessante aquela passagem que nós falamos um pouco antes de parar com esses cultos aqui, sobre Cornélio, aonde o anjo chega até Cornélio e diz para Cornélio as suas orações, não eram petições dele, estavam chegando até o trono de Deus. Aí o que Deus faz? Deus visita Pedro, né, para que, mostrando para Pedro o que era impuro, que o Senhor tinha tornado puro, para que Pedro agora ministrasse a palavra para ele. Olha que maravilha, né? Era quem, então? Era uma pessoa ímpia que estava orando. Então o Senhor ouve a oração do ímpio também. Então ele também ouve. Porque Cornélio, ele não era um convertido, doava vidas. Ele orava de contínuo ao Senhor. Ele estava sempre falando com Deus. E Deus estava ouvindo a oração dele. Mas chegou um momento que o Senhor colocou Cornélio aonde? Diante de um que conhecia o verdadeiro evangelho. É assim que o Senhor faz. É assim que o Senhor faz. Ele pega um que conhece o evangelho e coloca diante daquele que não conhece, mas o Senhor quer salvar também. O Senhor não se agrada da morte do ímpio. Então, quando estamos tocando a trombeta, estamos dando a oportunidade para aquele que está ímpio não morra, para cada um de nós que estamos sendo justos na presença do Senhor, que nos tornemos mais justos ainda. Então é tremendo, a palavra do Senhor é tremenda, e se a gente continuar, a gente fica aqui por horas, né? E Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Amém, irmã. Pastora, eu vou voltar a Oi, repete, pastora. E eu estou feliz de voltar aqui e continuar cultuando com os irmãos, né? Não sei quantas vezes eu vou estar podendo, né? Claro. Mas sempre como puder. Né? Não somente a pastora, como o irmão Lucas, e as portas serão sempre abertas. Né? Como deve ser. Amém. Pastora, eu vou encerrar esse link, né? Que já está no final, quase acabando já. Vou gerar outro para a gente não iniciar a nossa oração. Amém. Amém. Até já. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de Jesus e viver está. Amém, pastor. De volta. Amém. Amém. Vou lá no nosso grupo de oração, né, para ver o pedido. Não tem nenhum pedido, não. Glória a Deus. Nós temos orado pelos grupos de oração, né? Os irmãos do grupo. E glória a Deus, porque Ele tem ouvido nossas orações, né? A gente agradece a Deus por isso, né? E temos orado pela pastora, pelo pastor Júnior, pelo irmão Lucas, a irmã Cris. Diariamente nós temos orando para
pastora Geisa, a mãezinha dela, que eu faz para ela não me deu retorno. O único contato que eu tenho com ela é através do Messenger, né? E ela não... Eu fico preocupado que ela ainda não retornou essa mensagem. A mãe dela não estava bem nos últimos dias, né? Bom, o que podemos fazer é orar, né? E ela deve estar sem celular ainda, né? Sim. Ela tinha um celular, né, que quebrou ou perdeu, eu não lembro bem. Não, acho que quebrou. Aí Foi roubada, né? Alguém pagou o conserto do celular dela. E esse celular que ela tinha, né, roubaram. Era um celular que ela tinha. Roubaram com documento, acho que dinheiro, roubaram tudo. Carteira dela. E já estava passando por uma luta muito grande com a mãe, né? E bem complicada a situação da nossa irmã, né? Vamos continuar orando por ela. A sua oração, irmãos, irmãs, né? Pela minha mãe, por mim, pela minha esposa, a situação dos inquilinos, essa oração pelo meu irmão, pela esposa dele, os filhos da esposa do meu irmão. Essa oração para ir para os irmãos do grupo Mensagem Bíblica, né? Os amigos do pastor Aragão, outro grupo que nós criamos. Esse grupo foi criado mais para jogar link, né, dos nossos estudos de quarta-feira, para facilitar, né? Mas acaba sendo um grupo que acaba enviando outras coisas além do que foi criado. Não tem jeito, né? Acaba... Mas tudo bem. Essa oração para Mateus, é um primo meu, né, que está atravessando uma fase bem complicada, né? Que Deus o abençoe aí nessa fase difícil dele. Amém. E oração para o pastor Lisângela, pastor Júnior, eu que sempre peço diariamente, o irmão Lucas, a irmã Cris, os filhos dela, né? Também, só esse pedido. Sim, pastor Aragão, a sua esposa, essa oração por Rudney, para o Celso, lamentavelmente o senhor recolheu, né? Nós estávamos orando por ele. Essa oração por o Jean do pastor Aragão, uma mocinha que está com depressão. Bom, esses pedidos, né, que eu apresento diante do trono da graça de Deus. Amém. Irmã Eliane também, né? A minha mãe me chamou a atenção aqui. A irmã Eliane, né, ela já tinha pedido, mas vamos reforçar o pedido. Problema nos olhos dela, né, que está com problema. Os irmãos dela que ela tem orado para que traga tempo, né, para o aprisco de Deus. Né? São esses pedidos, irmã. A pastora. Amém. Pela minha casa, né, pelo meu esposo, pelo meu filho, por mim, pelos meus familiares do meu esposo, pela nossa igreja, pelos irmãos e irmãs da nossa igreja, pela liderança da nossa igreja, né, e pela nossa vizinhança também, né. Eu tenho tido algumas suspeitas ainda de Covid por aqui. Um jovem que está aqui hoje até na minha casa, a tia dele também está com suspeita de Covid. Qual o nome dela, Lucas?
Qual? Ariane? Ariana, a tia do Lucas, está isolada dentro de casa e ela trabalha também no hospital, né? Para que essa situação mude logo, né? E a gente consiga continuar normalmente. Antes de nós iniciarmos a oração, nunca devemos deixar de agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado, né, sobre nós. Agradeço a Deus pela cura do meu irmão, que ele pegou o coronavírus, né? E Deus teve misericórdia, porque o meu irmão, ele tinha, o risco dele era bem sério, né? Mas Deus já foi preparando, é impressionante como o agir de Deus. Deus já foi preparando lá atrás, antes mesmo de ele pegar a enfermidade, ele foi tomando medicamento, né? E foi fortalecendo o sistema imunológico dele. E quando pegou esse vírus, ele já estava, digamos que, mais protegido, né? E já está trabalhando. Né? A honra e graças a Deus, ele já está curado. E agradeço a Deus também pela a minha prima, né? A Márcia, que ela ficou curada da coluna, né? Eu entendo que Deus usa tem muitas formas, maneiras de agir, né? Então, usou o pastor Aragão, que receitou um remédio alternativo, né? Que é natural, um remédio natural, que minha prima tomou e poucos dias já estava completamente curada. Agradeço a Deus, né, pela cura da minha prima. Glória a Deus. Não podemos jamais esquecer de agradecer a Deus. Verdade. Eu vivo quase que diariamente agradecendo. Realmente, o problema do meu irmão, a gente ficou muito abalado, né? Porque a gente vê tanta coisa aí, a gente fica meio... Mas eu e minha mãe, que não se agarramos a Deus, com muita fé. E Deus já estava agindo lá atrás, a gente nem percebia. Amém. Deus é maravilhoso. Amém, Deus é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Deus é bom. O pastor inicia a oração, né, e eu concluo. Amém? E a gente encerra a reunião de hoje. Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor, de poder ouvir a tua palavra, meu Deus, de conhecer, Senhor, o desejo do coração do Senhor para cada um de nós, meu Deus. Pai, eu quero te louvar, te bendizer para minha casa, meu Deus, pelo meu esposo, meu filho, pela minha vida, Pai, que o Senhor venha, Senhor, está nos guardando, Pai, nos direcionando, Senhor, nos capacitando, meu Deus. Que o Senhor venha ter misericórdia de nós, Senhor. Desejar, quando o Senhor desejar, para que a tua vontade seja feita, meu Deus, em nossas vidas e através de nossas vidas. Pai, eu te agradeço, Senhor, pela vida do meu esposo, meu Deus, pelo meu casamento, Senhor, pela vida do meu filho abençoado, meu Deus, que o Senhor nos deu. Guarda, Senhor, a minha casa, Senhor, acampa, Senhor, anjos ao redor da minha casa, meu Deus, para que nem o mal, Senhor, venha nos tocar. Pai, te peço, Senhor, pela vida do Lucas, meu Deus, do Gabriel, Senhor, do seu pai, da sua mãe, da Cris, meu Deus, dos seus filhos, do outro Gabriel, meu Deus, que esteve conosco ontem, Senhor, da sua família, Pai, guarda, Senhor, a vida de cada um deles. Pai, direciona, Senhor, abre as portas do céu, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Pai, não deixa, Senhor, falta nada, meu Deus, para eles. Meu Deus, cura, Senhor, toda enfermidade, Pai, física, na alma, tudo, Senhor, que não te agrada, tu vírus, meu Deus, é o que eu te peço, meu Deus, eu te agradeço, Pai, porque eu creio, Senhor, em uma resposta, Senhor, que o Senhor venha nos trazer, Senhor, sobre a vida de cada um deles, meu Deus, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha estar visitando, Senhor, Emeliane, Senhor, a tua saúde, a tua visão, a tua casa, meu Deus, o teu trabalho, a tua família,
Senhor, venha guardar a tua filha, usar a tua filha, direcionar, Senhor, a tua palavra, o coração da tua filha, como o Senhor tem feito, meu Deus. Que eu creio, Senhor, que o Senhor tem se agradado, meu Deus, o posicionamento dela, Pai, a qual o Senhor colocou o desejo do Senhor no coração dela, Pai, de estar tocando, Senhor, a trombeta, de estar sendo como uma atalaia sua, Pai. Então eu te louvo, Senhor, eu te exalto pela vida da tua filha, Pai, te agradeço, Pai, crendo que o Senhor está guardando, Pai, ela e todos os seus. Pai, eu te peço, meu Deus, que eu venha estar visitando, Senhor, a vida do irmão Bruno, seu casamento, a sua esposa, venha abençoar esse casamento, meu Deus, venha glorificar e exaltar o teu nome, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, venha abençoar a sua mãezinha, Senhor, curar, meu Deus, toda enfermidade, toda dor, Senhor, nos seus pés, nas suas pernas, venha guardá-la, meu Deus, venha restaurar as tuas forças, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, o teu irmão, a sua esposa, seus filhos, abençoa, livra, guarda, Senhor, de todo mal. Pai, abençoa, Senhor, os teus inquilinos, meu Deus, que eles venham ser, meu Deus, um canal de bênção, Senhor, na vida do teu filho, meu Deus, que eles não venham, Senhor, ter poder, meu Deus, de prejudicar o teu filho, Pai, que eles venham compreender, meu Deus, o que eles devem fazer e entender, meu Deus, que eles não podem prejudicar o teu filho. Eu creio, Senhor, quando menos esperar, meu Deus, nós vamos saber, Senhor, que toda essa situação já tem sido mudada. Pai, eu te peço, Senhor, pela família do teu filho, do teu servo, que o Senhor venha estar fortalecendo ele, Pai, nessa obra que ele tem feito para ti, Pai, como atalaia. Pai, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha visitar a irmã Ana Paula, Pai, na Itália, tua família, qual o Senhor acaba de colocar o meu coração, meu Deus. Senhor, venha visitar a tua filha, Pai, venha guardá-la, Senhor, de todo mal, venha converter, Senhor, o coração do teu esposo, venha guardar os teus filhos, Pai, venha continuar usando a tua filha da maneira que o Senhor tem feito, meu Deus, e tem agradado ao Senhor. Eu te peço, meu Deus, também pela vida do pastor Aragão, do meu Deus, aquela jovem está com depressão. Pai, cura, Senhor, essa jovem dessa depressão. Meu Pai, cura as emoções dela, meu Deus. Se ela deve perdoar alguém, Pai, ajuda, Senhor, a tua filha a se libertar, meu Deus, dessa tristeza profunda que está no coração da tua filha. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder, meu Deus, para reverter, Senhor, toda a sentença, todo o quadro de morte, Pai, sobre a vida dessa jovem, Pai, em nome de Jesus, Pai, visita a vida do pastor Aragão, da sua esposa, seus filhos, netos, genros, nora, visita toda essa família, Pai, guarda, Senhor, livra, Pai, o pastor Aragão, Senhor, do infarto, livra, Senhor, de todo mal, meu Deus, que o teu filho, Senhor, possa continuar, Senhor, pregando o teu evangelho, meu Deus, e cuidando de almas, Senhor, que é o teu chamado, Pai, da saúde para o teu filho, da saúde física para teu filho, supre as necessidades do teu filho, Pai, mas que o Senhor venha guardá-lo, Senhor, e prover, Senhor, todas as necessidades dele, Pai, em nome de Jesus eu te peço, meu Deus, por todos os pedidos de orações do grupo que os irmãos têm feito ao longo desses dias, a irmã Maria Brusque, meu Deus, que o Senhor venha de encontro à tua casa, teus filhos, venha abençoá-los, meu Deus, curá-los, Senhor, de toda enfermidade. Eu abençoo, Senhor, a vida dos meus irmãos, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem poder para ir de encontro à pastora Geisa, sua mãezinha, vai ajudá-las, meu Pai, nas necessidades, Deus, derramando saúde, graça, misericórdia, portas abertas sobre a vida das tuas filhas, em nome de Jesus. Pai, abençoa também a irmã Raquel, Senhor, o seu esposo, os seus familiares, abençoa a tua filha, Pai, livre e guarda de todo mal, a irmã Márcia, Senhor, que participou conosco no início dos nossos cultos, abençoa a tua filha querida, meu Deus, abençoa a tua casa, guarda ela de todo mal, em nome de Jesus. Pai, oro pelos meus familiares, Senhor, que eles venham, Pai, se converter, Senhor, de seus maus caminhos, Pai, que eles venham, Senhor, se humilhar, Pai, diante de Ti, Pai, e receber a salvação, receber vida eterna, Pai, no momento que o Senhor desejar levá-los, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor.
oro pela minha vizinhança, por esse condomínio, eu oro pela nossa nação, meu Deus, os nossos governantes, Senhor, meu Pai, eu oro pela nossa nação, meu Deus, tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia, meu Deus, de nós converteram, Pai. Oro pelo meu sobrinho, Senhor, Tiago, que está em Portugal, pelo André, que está na França. Vai de encontro, meu Deus, a cada um deles, meu Pai. Guia, Senhor, cuida deles, Pai, abre portas, salva, meu Deus, a cada um deles. Em nome de Jesus, eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, Senhor, gloriosa, meu Deus, de poder estar contigo, Senhor, e com os meus irmãos, Pai, de poder orar por eles, meu Deus, de poder orar pela minha casa, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Pai, continua na tua presença, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus por esse culto, Pai, abençoado, Pai, pela tua palavra, Pai, por tudo que ocorreu aqui essa noite, Pai. Muito obrigado pela presença da minha irmã, Pai amado, das minhas irmãs, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus e te agradeço principalmente pela tua presença, Pai, no meio de nós, Pai. Muito obrigado, meu Pai. Pai, oro, Pai, em favor da pastora Elisângela, Pai, o pastor João, o irmão Lucas, a irmã Cris, os filhinhos da irmã Cris. Abençoa os meus irmãos, Pai, os proteja, os guarda, os livra de todo mal, Pai amado. Seja, pois, com meus irmãos, Pai amado, e na sua necessidade, onde houver algum problema, algum mal, Pai amado, o Senhor põe a tua mão poderosa, Pai amado, e com sua mão de poder, Pai, venha reverter toda essa situação, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus. Proteja, Pai, em nome de Jesus, os lares dos meus irmãos, Pai, livrando de todo mal, Pai amado, de toda fúria do inimigo sobre a vida deles, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus, meu Deus. Abençoa o pastor João no teu trabalho, Pai amado. O irmão Lucas, Pai, onde quer que ele estiver, Pai amado, esteja protegendo, livrando todo mal. E como também a pastora Elisângela, a irmã Cris, os filhos da irmã Cris, abençoa cada um, Deus. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Oro também pela irmã Eliane, Pai amado. A minha irmã já acabou de orar, eu simplesmente só confirmo essa oração, Pai amado, que esse problema da visão dela seja sanado, seja curado, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus, meu Senhor. Oro, Pai, e te agradeço, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas, pelos livramentos, Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, por tudo, meu Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus, meu Senhor. Pai, oro pelo Rudney, Pai, pelo a moça com depressão, o genro do pastor Aragão. Oro por eles, Pai amado, que o Senhor venha reverter a situação na área da saúde deles, Pai. Eu lhe peço em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo que tens feito em nossas vidas, Pai. Muito obrigado mais uma vez por esse culto abençoado. Muito obrigado por tudo, Deus. Dê uma noite de paz, a tua presença para cada um dos meus irmãos e irmãs. Eu lhe peço em nome de Jesus, Senhor. E também, Pai, eu oro quem for assistir esse culto, Pai amado, essa reunião, Pai, eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor toque nesses corações, meu Deus, em nome de Jesus, que esses corações sejam tocados, Pai, de alguma forma, de alguma palavra, Pai, que foi ministrada aqui, Pai. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que esse coração seja abençoado, meu Deus. Eu lhe peço em nome de Jesus, meu Senhor. É o que lhe peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém. Pastora, a minha mãe está desejando a paz do Senhor para a irmã. Uma boa noite. Fique na paz. Deus abençoe. Amém. Amém. Amém, irmã. Amém. Pai do Senhor, muito obrigado. Deus abençoe também. Eu te agradeço a presença mais uma vez da pastora, né? Muito feliz por isso. E se a irmã puder participar conosco amanhã no estudo, será uma benção, né? Mas se não puder, a gente entende e quinta-feira nos encontramos de novo. Amanhã é o nosso culto de doutrina na igreja, né? Aí não vai dar, infelizmente não vai dar.
Mas na quinta-feira a gente já está junto de novo. Eu vou conversar com o pastor Aragão a possibilidade de mudança de dia, né? Talvez uma terça ou na quinta-feira, não sei. Eu vou ver com o pastor Aragão a possibilidade de mudança, para que a pastora possa participar também conosco. Amém? Glórias a Deus. É que acaba sendo um pouco relativo. Acaba sendo um pouco relativo, irmão, porque às vezes não tem um culto lá, mas acaba tendo outro compromisso, né? Então, se eu pedir que o irmão faça alguma alteração, depois talvez eu também não possa cumprir. Então, né, eu acho que fica deselegante. Deixa eu montar, né? Eu acho que acaba ficando deselegante. Tá bom? Vamos dar bem para a apostólica? Fica na paz. Desculpa, esqueci. Imagina. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos na face da terra. E esse povo santo, nesse santo lugar, diz amém. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Um abraço, um beijo na irmã Zinete. Um abraço, abençoe.